Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Muito importante que vocês compartilhem as nossas reuniões com seus amigos, com seus familiares e não esqueçam de deixar o seu like. Assim o YouTube disponibiliza para mais pessoas o acesso às nossas reuniões virtuais. Nós vamos dar início à nossa reunião, esclarecendo que nós estudamos alternadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. Quem traz as reflexões para a noite de hoje é a nossa irmã Geisa Jordão, que é da nossa Casa Espírita Irmã também, Centro Espírita Maria Angélica. Geisa, suas saudações iniciais. Boa noite, queridas amigas e amigos do Lar de Teresa. É com muita alegria que estamos aqui para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Geisa. Vamos então agora à leitura da nossa página inicial. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, item 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a necessidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei, inimigo o do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Essa mensagem de Emmanuel está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 3, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora à nossa prece inicial. E assim, vamos trazendo à nossa tela mental a doce figura do nosso Mestre Jesus,
o amigo dos amigos de todas as horas. Que possamos estar com a mente aberta para todos os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite de hoje, pacificando o nosso coração, nos envolvendo em muita serenidade e muito amor. Agradecidos sempre aos mentores do Lar de Teresa, vamos pedindo de nossa parte, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje em muita paz e muita luz, envolvendo a nossa querida irmã Geisa nas melhores vibrações de amor, de luz e de serenidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então, dando início à nossa exposição com o tema Orgulho e Humildade. Geisa, querida, a palavra é sua. Muito obrigada. E hoje, esse estudo é muito importante, mesmo tão atual, parece que esses espíritos estão falando para nós hoje, não é? No entanto, olha quanto tempo Lacordaire, Adolfo trouxeram, né, para nós estas mensagens. E nós, né, como nossa querida Regina falou, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. De espírito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende essa expressão, né? Pobres de espírito. Somos pobres de espírito? É uma pergunta que nós podemos fazer. O que que nós entendemos? Na doutrina espírita, nós entendemos que são os humildes, os simples de coração, os puros de coração. Esses verão a Deus, né? Esses terão o reino de Deus dentro de si. Então, essa é uma primeira importante informação, como nós interpretamos a expressão, né, dessa bem-aventurança, pobres de espírito. Então, a nossa interpretação que aprendemos com a doutrina é que são os humildes, os simples, e que é independente, né? Independente se a pessoa é uma pessoa de fortuna ou se é uma pessoa pobre, não importa. É uma condição da alma, uma condição do coração, de quem ama, de quem tem pureza, de quem é fraterno, solidário. E às vezes a aparência pode enganar, não é? Pode ser uma aparência que a gente diga, nossa, essa pessoa não tem nada e ela tem tudo, não é? Então, a gente vai compreender melhor a expressão com esse estudo, com a participação de Lacordaire, né, que foi um padre, né, dominicano. Ele fez um trabalho de reforma da igreja na França no seu tempo. Então, Lacordaire, ele começa a mensagem de uma forma muito bonita. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então, veja, encorajar-vos. Nós precisamos de coragem, não é verdade? Olha, que às vezes a gente sabe o que está errando. Ah, eu não deveria falar mais assim. Eu não deveria mais agir assim. Não estou concordando comigo mesmo. Mas falta-nos, às vezes, a coragem para mudar, a coragem para ter uma nova conduta, né? Para empregarmos palavras boas, melhores, que incentivem o próximo, né? Que dê esperança, alegria. Então, achei formidável, né? Como Lacordaire começa, ó. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o caminho, porque nós
precisamos de coragem para mudar. Porque vivendo, né, num mundo ainda que pesa tanta vida material, às vezes nos enganamos. Corremos muito atrás do que é material, muito, corremos, queremos essas conquistas que fazem parte também da vida, não é? Buscamos títulos, buscamos, né, benefícios, faz parte. Mas os espíritos nos alertam que nós precisamos também buscar virtudes, conquistas morais, seguirmos o bom caminho. E isso é preciso coragem, seguir o bom caminho. Então, nós vamos hoje estudar, não é? Com Lacordaire e com o Bispo Adolfo, como nós podemos fazer esse trabalho de modificação, porque o estudo é para nós, não é? Então, nós podemos interpretar, né, de uma maneira, mas os espíritos nos convidam a estudar com eles e pensarmos como eles estão passando para nós essas instruções, né? São as instruções dos espíritos. Diz Lacordaire, o texto é lindo, viu, gente? Eu aconselho vocês a lerem o texto todo. É um texto longo, então não podemos lê-lo totalmente, mas então eu separei algumas ideias para a gente poder pensar um pouquinho nelas. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Olha, pensa lá em 1800, né? Tá, 57, e aí? Ainda está valendo? Está valendo, está valendo. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, entre nós. Nós ainda temos alguma coisa dentro de nós que não aceitamos correção, que não gostamos, né? Que alguém diga o que que nós temos que fazer, que não aceitamos críticas. Aí, o que que cresce em nós? O orgulho, a vaidade, não é? Isso ainda, isso ainda é presente em nós. Veja que ele acerta quando ele diz para encorajar-nos, porque precisamos de coragem para começar a ver o próximo, né? Com todas as possibilidades de progresso, de evolução, de tudo, como nós. Então, nós precisamos trabalhar as virtudes da paciência, da abnegação, a bondade, sermos mais simples, humildes. É um treinamento. Ser humilde é um treinamento. E olha que o que não nos falta são exemplos, muitos exemplos, não é? Há pouco tempo ainda estávamos com Chico Xavier. Que exemplo, não é? De humildade. Há pouco tempo convivemos, né, com Chico Xavier. Que coisa linda, não é? Trouxe até para a gente pensar um pouquinho uma passagem de Chico que está em Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. É o capítulo 42, né? Vou resumir, né? Tinha um trabalhador de uma livraria, né, o senhor Aloísio, e ele lia os livros de Chico, né, as obras André Luiz, Humberto de Campos, e ele ficou assim encantado com o médium Chico Xavier. E ele queria muito conhecer, mas muito, muito, porque ele estava muito envolvido naquelas leituras. E ele sempre falava para as pessoas que iam, era em Belo Horizonte, as pessoas que iam lá na sua loja, ele falava: Olha, se você soubesse que o Chico está aqui, ou veio aqui, me avisa, por favor, que eu preciso falar com esse médico. Um dia, né, certo dia, Chico entrou na livraria, né?
todos que estavam lá na livraria se alegraram com a presença dele. Ficaram felizes, foram abraçá-lo, cumprimentá-lo, né? E então, uma das pessoas, né, vai e diz para o Aloísio: Olha, Chico Xavier está aqui. Aí ele está aqui, me apresente a ele. E ele levou, né, até o Chico. Só que quando ele olhou o Chico, ele achou o Chico assim, ai meu Deus, não é possível, decepcionante, né? Essa pessoa assim, né, vestida tão modestamente, tão simples. E ele pensou, mas que decepção. E o que que ele faz, né? O Chico abraça ele, né? Aí ele também abraça o Chico. Aí ele exclama, né? Quem dera que fosse o Chico, quem dera, né? Não acreditou. Aí o que que o Chico responde? Diz Chico, é mesmo. Quem dera se eu fosse o Chico. Então, Chico humilde, porque naquele momento Chico viu uma fragilidade, né, daquele senhor que esperava um médium, né, alguém assim, com certa pompa, qualquer coisa nesse sentido, né? E ele não acredita, abraça o Chico e diz: quem dera, né? Se fosse realmente Chico Xavier, quem dera. E era, né? E no decorrer da leitura, depois, né, o Ramiro conta que aquela lição foi uma lição de humildade de Chico que ficou na dele, ainda concordou com o moço. No entanto, aquilo fez a diferença para o próprio Aloysio dali para frente, quando ele compreendeu, não é, aquela lição de humildade. Então, nós temos muitos exemplos, né? O próprio Francisco de Assis, tão amado por todos nós, né? Considerado pobrezinho de Assis. Ele que foi um homem rico, que ele era de família rica, deixou tudo para seguir o Cristo. Tudo, 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 para viver com humildade, com bondade, um coração, né, fraterno que até hoje nos comove. O pobrezinho, né, de Assis. Então, o que não nos faltam são exemplos para que a gente faça essa mudança, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Já está no Evangelho, né, de Jesus, para que a gente, ao fazer a caridade, a gente faça a caridade sem cobrança, sem pedir, sem esperar que o outro sequer agradeça. A gente não tem que esperar, a gente faz a caridade de coração. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil fazer. Sim, sem que a gente cobre alguma coisa, né? Porque às vezes esse também é um mau hábito de cobrar, mas eu ajudei, né? E a gente ainda fala até para outras pessoas. Ah, mas eu ajudei muito. Hoje aquela pessoa nem é ingrata, né? Então, essas coisas que a gente tem que trabalhar em nós, né? Santo Agostinho diz uma coisa muito, muito importante. Ser grande nas coisas grandes, mas não sejas pequeno nas pequenas coisas. Olha que ensinamento. O mesmo valor nós devemos dar às grandes coisas como às pequenas coisas. Aquilo que faz sentido, que tem importância, e nós devemos fazer esse trabalho, não é? De aprender a sermos mais humildes. E continua nosso querido, né, Lacordaire. Sem a humildade, não há como ser caridoso com o próximo. Mas não é verdade? Como que eu vou fazer a caridade se eu nem sou humilde? Eu acho que eu estou fazendo uma grande coisa, né? Se eu vejo como, ai, como eu sou importante fazendo essa caridade, fazendo isso por amor. Então, nós temos que pensar nisso. É para nós. Como eu estou fazendo a caridade? Como eu tenho ajudado o próximo que bate à minha porta? Como eu tenho
atendido os irmãos quando chegam à casa espírita. Como eu tenho trabalhado na minha família aqueles que aparentemente, né, não gostam muito de mim. Como que eu lido com essas diversidades? Não é? Então, isso é para que a gente pense e aproveite o tempo que temos ainda aqui encarnados, esse tempo é precioso, a gente precisa dele, não é? E continua então, né, o nosso querido Lacordaire. A humildade nivela o homem. Então, quando eu sou humilde, eu vejo no meu irmão um irmão em Cristo, um filho de Deus, como eu, que tem suas dores, tem suas lutas, suas provações, seus desafios, às vezes muito, muito maiores do que o meu. Então, eu preciso ver o meu irmão como irmão, ainda que o meu irmão esteja trilhando caminhos opostos, mas é meu irmão, é um filho de Deus. Nós também já passamos por tantas situações. Se não passamos nessa vida, passamos em outras. Se hoje compreendemos um pouco melhor o Evangelho de Jesus, há pouco tempo, há poucas reencarnações, a gente também não compreende. Então, a humildade nivela, mostra que nós somos iguais, né? Tirou a roupa, né? Como o próprio Lacordaire, despir um rico, um pobre, um nobre, o corpo é o mesmo. O fim é o mesmo. Nós não vamos levar absolutamente nada, nem o corpo nos acompanha. Nosso espírito, ó, se liberta. Então, devemos compreender que somos todos irmãos. E o que nós não podemos fazer, às vezes, em alguma ajuda material, podemos fazer pela prece, porque a oração é um caminho importantíssimo de perdão, de união, de reconhecimento dos valores dos nossos irmãos, porque todos têm seus valores, não é mesmo? Continua o nosso querido Lacordaire. Jesus, pela sua humildade, é reconhecido acima de todos os profetas, e não é? Olha, Jesus, como ele nasceu? Onde ele nasceu? Vocês se lembram? Uma estrebaria, não é verdade? Mas havia uma estrela guiando, cuidando, não é? Pela humildade, ele se revelou o amor maior, aquele amor sublime por todos nós, por toda a humanidade, né? Jesus, maior exemplo. Toda a sua vida foi exemplo de humildade, de simplicidade, de benevolência, curava, até hoje, não é? Trabalha em nosso benefício, em benefício da humanidade, não é? Que sentimento é adversário da humildade? Que sentimento? Que a gente está falando da humildade, mas há um sentimento que é contrário, o orgulho. O orgulho, meus irmãos, é a fonte de muito sofrimento. Traz em si a soberba, a inveja, o egoísmo, a maledicência. Olha, devemos tomar muito cuidado com esses sentimentos. Quando o orgulho vier, aquele homem velho, como dizia Paulo, quando esse orgulho vier, vamos refletir um pouco.
fazer uma prece, pedir calma, que o Senhor nos acalme, nos favoreça com as suas bênçãos, para que a gente possa descer desse pedestal e sermos mais pacientes, mais benevolentes com o nosso próximo. Porque o orgulho, a gente já tem se prejudicado muito pelo orgulho. Porque o orgulho, ele não aceita nada que outra pessoa diga, a não ser que a outra pessoa fale a mesma coisa que nós queremos ouvir, né? Não tem aquela passagem daquele homem que era um tirano dentro de casa, achando, né, que era respeitado, mas não era. Ele era um tirano, não é? Então nós temos que observar como nós estamos nos comportando diante da vida, diante dos nossos irmãos, né? Vamos reencarnar e vamos viver muitas experiências. Ora na riqueza, ora na pobreza, ora numa família amorosa que nos recebe com muito carinho, ora numa família difícil. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Quem diz isso é o Bispo Adolfo, por tudo aquilo que nós fazemos. E se não, se nessa existência a gente constrói muitas dívidas, numa próxima reencarnação, vamos ter que repará-las, vamos corrigir. Então podemos vir sim em um lar onde nós temos muitos compromissos com aqueles companheiros neste lar. Então, nada acontece, né, por acaso. Nós temos sim compromissos com os nossos atos, com as nossas ações, com tudo aquilo que a gente faz, nossas atitudes, não é? Mas a lei é de amor, é de misericórdia e é de justiça. Então, nós vamos reencarnar naquilo de que necessitamos, as provas que precisamos enfrentar, as expiações que precisamos passar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, não é? Então, isso é importante. Nós devemos observar a nossa conduta, como eu estou agindo, porque senão a gente faz e não está nem aí. A nossa linguagem é de julgamento, infelizmente. Observa a sua linguagem. Muitas vezes a nossa linguagem é sem pensar, a gente já está julgando. Alguém falou alguma coisa, eu posso nem falar, né? Mas a linguagem está aqui na mente, eu posso pensar, né? Já julgando. Então nós julgamos aquele que, né? De alguma forma nos contraria, a gente julga aquele que não está fazendo aquilo que eu quero, a gente julga alguém na rua, alguém que, às vezes, um vizinho, uma pessoa, nós julgamos, julgamos, julgamos. Então, é preciso abrir, né, os nossos canais de entendimento para a gente saber o que eu preciso mudar de mais urgente. Por quê? Porque nós estamos a caminho e nós devemos o quê? Nos reconciliar com aqueles que ofendemos, não é mesmo? Então, a própria doutrina nos ensina, né, que o que vai também fazer uma grande transformação é a educação. A nossa autoeducação, porque nós recebemos uma educação em casa e nós também podemos construir, né? Ampliar a nossa educação. E devemos educar também aqueles que estão conosco. Nossos filhos precisam ser educados para enfrentar as dificuldades da vida. E não apenas educados para serem ótimos estudantes, ótimos, mas para serem pessoas boas, que busquem a verdade, que façam o seu melhor,
que busquem a espiritualidade. Aí nós temos, né, a evangelização. A evangelização é uma aliada perfeita para os pais, para os avós, para toda a família, mas principalmente para as crianças e para os jovens. Evangelizar, trazer Jesus para o dia a dia, fazer com que essas crianças, esses jovens, cresçam fortalecidos na fé e que se sintam amparados diante dos desafios que chegam para todos, né? Então, a educação é fundamental nesta nossa proposta de melhora íntima, de seguir a moral do Cristo, os seus ensinamentos, não é mesmo? Diz o bispo Adolfo, né? A prece é fundamental, é fundamental. De manhã podemos acordar. Em vez de já sair correndo, faz uma prece rápida, agradeça por esse novo dia, agradeça por essa oportunidade maravilhosa de abrir os olhos, de estar preparado para um novo dia. À tarde, no dia, em qualquer situação, faça uma prece. Uma vez fizemos um encontro muito bonito na nossa casa, né? E gravei, né? A frase especial, que era Jesus acalma a tempestade. Então, sempre que alguma coisa está assim, muito forte, que eu sinto que está abalada, eu, na mesma hora, eu faço Jesus acalma a tempestade. Sério, eu me acalmo. E me acalmando, eu consigo gerenciar melhor a situação, entender melhor o que está acontecendo, porque Jesus acalma a tempestade, não é mesmo? Benevolência, nos diz Adolfo. Para sermos benevolentes, nós temos que eliminar a soberba. Como eu vou fazer a caridade, vou ser benevolente, se eu tenho aquela soberba? Falamos de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no livro Confissões, seu livro é maravilhoso. É uma obra que nós devemos não apenas ler, mas estudar, né? Então, ele conta nesse livro que quando ele jovem ainda, mas ele era muito inteligente e muito, né, tinha uma oratória perfeita. E lhe apresentaram então a Bíblia, né, o Antigo Testamento, a Bíblia mesmo lhe apresentaram. Ele leu assim superficialmente e achou muito simples. E não entendeu, achou muito assim, muito simples mesmo. E ele diz: não entendi porque não era para o orgulhoso. Ele mesmo diz: eu era orgulhoso e a soberba não me deixou entender, porque não era para os orgulhosos. É lindo. E ele então vai lá para os maniqueus, tem uma trajetória bem diferente, mas ele tinha uma coisa muito importante. Ele buscava a verdade. Sempre buscou a verdade. E quando ele resolveu fazer exatamente o que ele ensina na 919A do Livro dos Espíritos, com referência ao Conhece-te a ti mesmo, que ele diz o que ele fazia toda noite, ele repassava o dia para verificar se ele agiu no bem, se ele fez tudo correto, mas, não é? Até chegar a esse momento de fazer essa viagem no interior, ele lutou muito, muito, muito. Mas ele fez porque ele buscava a verdade. E quando ele diz, né, a luz imperecível que ele percebeu dentro dele, o que que ele vai dizer? Para Deus, né? Senhor, tarde te amei. Ficou muito gravado, né?
essa passagem dele. Tarde te amei, ó Senhor. Estavas dentro de mim e eu fora a te procurar. Olha que coisa linda. Ele esteve fora, apreciando as belezas que Deus fez. Mas quando ele fez a viagem interior, conhece-te a ti mesmo, ele descobriu a luz imperecível dentro dele. E ele então percebe que Deus sempre esteve dentro dele, não é? Tarde te amei, ó beleza, tão antiga e sempre nova. Estavas dentro de mim e eu fora a te procurar, né? Olha que ensinamento maravilhoso. E Santo Agostinho é um dos trabalhadores da codificação, eles São Luís, que mais trouxeram mensagens na codificação, né? Santo Agostinho e São Luís. Então, meus queridos, é, refletindo nesses ensinamentos, né, buscando esses queridos amigos espirituais, né? Que obra maravilhosa Divaldo nos deixou através, né, da sua mediunidade abençoada, levando para tantos países, acalmando tantos corações, trazendo tanta esperança, não é? Doutor Bezerra de Menezes, a quem recorremos sempre, exemplo de humildade, o servo mínimo do Senhor. Quantos exemplos, meus irmãos, e muitas vezes temos exemplos no nosso lar, na nossa família. Temos exemplos, de vizinhos, de pessoas que enfrentam as suas lutas com coragem, com força e ainda confortam os outros. Muitas vezes estão em leitos, né, nas suas camas, sem poderem sair de lá, mas nos confortam. A gente vai falar uma palavra, a gente recebe deles, não é? Tanto carinho. E Dona Ivone, lembrando Dona Ivone Pereira, que trouxe tantas obras preciosas e nunca quis os aplausos, nunca quis ser reverenciada, sempre guardou a humildade, a bondade. Trouxe o livro Memórias de um Suicida, que, segundo André Luiz, por Chico Xavier, é a obra dos últimos 50 anos e vai ser a obra dos mais próximos 50 anos. Dona Ivone, que ao levar o livro Memórias, um diretor, que era o Manuel Quintão, nem quis ver a obra, nem quis. Pediu que ele não tinha tempo, tinha muitas obras e ali só entravam as obras de Chico Xavier. E ela diz: não me agastei, porque eu mesma não entendia aquele livro, eu mesma não entendia. E ela volta para casa. Decide então queimar, era manuscrito, estava escrito não. Ela decide então queimar. Quando ela vai queimar, ela escuta e vê, né, uma figura que ela reconhece ser de Dr. Bezerra de Menezes, um de seus guias, dizendo para ela: aguarde, guarda isso, guarda, não faça nada. Depois ela vai receber a visita de Leon Denis, ali dizer: chegou a hora de darmos a feição evangélica ao livro Memórias de um Suicida. E assim foi feito. Terminando, ela vai à FEB. Quem a recebe ama o livro, mas estava manuscrito e ela precisava datilografar. Foi para casa. Depois de 7 anos, porque nem máquina ela tinha. Depois ela ganhou uma máquina do sobrinho, datilografou e levou. Quando ela sai da FEB e ela está escrevendo, isso eu vou até ler para vocês, porque é a humildade sublime. Olha o que ela diz, né? Desejo registrar aqui a minha gratidão e o meu amor pela Federação
espírita brasileira e sua direção. Foi ela a minha verdadeira casa paterna neste mundo. E ao nobre espírito Manuel Quintão, aquele que recusou o livro, e ao nobre espírito Manuel Quintão, agradeço, ainda neste momento, não me ter atendido no ano de 1944, quando procurei a mesma federação, levando os meus trabalhos ainda incompletos. Sua recusa salvou não só Memórias de um Suicida, mas toda a minha posterior obra mediúnica. Pois, se esse livro fosse lido naquela ocasião, seria rejeitado e eu não mais cuidaria certamente de literatura mediúnica. Gente, encerro aqui com esses exemplos de humildade que estão aí para que a gente aprenda, né? Para que a gente perceba o que há em nós também de bom, de maravilhoso, para que a gente supere esse orgulho, supere a nossa vaidade, que a gente sinta essa maravilha que é em nós, que é Deus em nós, essa luz imperecível que brilha em nós, né? Brilha a vossa luz, que a gente consiga, meus irmãos, nesta caminhada evolutiva, vencer esses desafios, deixar o orgulho de lado e trabalhar a humildade. Muita paz, muita alegria no coração e gratidão por esses momentos de estudo. Muito obrigada, Geisa, pela sua gentileza em atender o nosso convite e nos brindar com essa exposição tão esclarecedora e tão confortadora também para os nossos espíritos. Aproveitamos também para agradecer a todos aqueles que nos honraram com a presença, né, virtual. E se você gostou, dá o seu like, compartilhe, clique aí no sininho, que é muito importante para nós. Convidamos também para que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando prosseguiremos os nossos estudos, dessa vez, Livro dos Espíritos, resumo teórico do móvel das ações humanas. Vamos então, chegando ao final, já pacificados, vamos à nossa prece de encerramento. Assim, com o nosso coração em festa, com esse estudo que nos foi trazido na noite de hoje pela nossa querida Geisa, nos sentimos muito felizes por conhecer a doutrina espírita, por conhecer que sempre nos indicam o farol, o direcionamento que precisamos para as nossas vidas, como construtores de nossa paz, construtores de um mundo melhor para todos. Agradecidos aos mentores da espiritualidade, do Lar de Teresa, a nossa querida fundadora, que aniversariou na semana passada, que Deus a ilumine e abençoe. Agradecidos a Jesus, nosso Mestre maior, e sobretudo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, pedimos de nossa parte permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, e que possamos também estar contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e muita paz e muita luz.